Seja muito bem-vindo ao podcast Templo do Saber. Como vocês sabem, esse ambiente onde você encontra os mais variados assuntos que sempre elevam o seu nível de conhecimento. A gente sempre traz assuntos atualizados e práticos no mundo das finanças. E como a gente já disse para vocês em alguns podcasts, a gente está trazendo alguns temas bem atuais, em alguns outros setores não completamente ligados à economia, e um desses setores é o futebol. Então, recentemente a gente gravou um podcast sobre o Real Madrid, sobre o método de investir do Real Madrid, ficou muito legal. Você volta aí alguns podcasts atrás, aí você vai encontrar, recomendo a você. E hoje a gente vai falar sobre um outro time, que é completamente o oposto do Real Madrid, E aí a pergunta que fica, o Corinthians vai quebrar? Recentemente tem saído muitas notícias sobre o time do Corinthians, muitas situações complicadas em relação ali à gestão, à administração do Corinthians, e muita gente falando, o Corinthians vai falir, o Corinthians vai quebrar, principalmente os rivais, aproveitam toda essa situação para tirar aquela onda, para dar aquela risada, para fazer aquele meme da hora. Mas qual que é a pergunta que fica, Será que realmente o Corinthians vai quebrar? Será que tem essa possibilidade, de um time tão grande como o Corinthians falir? Só para fazer um relatório mais ou menos da situação do Corinthians, hoje, a dívida do Corinthians chegou a 2,1 bilhões, Então, aqui, isso no primeiro trimestre de 2024. Segundo o próprio financeiro do clube, que a reportagem da Gazeta Esportiva, ela teve acesso a esse relatório e lá estava dizendo que eles têm 2,1 bilhões de dívidas. Dessa dívida, 1,4 bilhão são do clube, de funcionários, de jogadores, enfim, e 717, quase 720 milhões são do financiamento do estádio do Corinthians, que é a Neoquímica Arena, com a Caixa Federal, e esse valor precisa ser pago até 2041. Então é um financiamento, então não chega a ser realmente algo que está atrasado, mas é um financiamento que o Corinthians paga para a Caixa Econômica, e ainda faltam 700 milhões para poder serem pagos. Agora, esses 1,4 bilhões, desse valor, muita coisa está atrasada. E para piorar ainda mais a situação, o Corinthians tinha conseguido um patrocínio muito bom, é um dos melhores do Brasil, que é o patrocínio Master, o patrocínio principal que vai estampado na camisa do time ali, que fica mais em evidência. Era o patrocínio com a casa de aposta VaiDeBet, só que teve alguns problemas internos lá, elas acabaram rescindindo esse contrato, E só essa empresa pagava cerca de 10 milhões por mês para o Corinthians. Então, só aí já é um prejuízozinho, 10 milhões a menos no caixa ali por mês. Para o time do Corinthians era um valor que realmente o Corinthians estava contando, tanto que fez algumas contratações no começo do ano, já contando com esse dinheiro, para poder pagar salários, para os jogadores, enfim, e acabou perdendo esse patrocínio. E aí essa situação muito complicada, muitos jogadores com salários atrasados, a gente viu a situação aí recentemente de alguns jogadores pedindo, na própria justiça, rescisão contratual, porque não estavam recebendo o salário. Teve a situação, acho que do Gustavo Mosquito, o jogador, que ele pediu para rescindir porque ele não estava sendo depositado o fundo de garantia dele já fazia algum tempo, e aí ele pediu rescisão. Ele e mais alguns jogadores pediram essa rescisão contratual, a empresa não está pagando, então eu quero cancelar o meu contrato com o Corinthians porque eu não estou recebendo. E tem vários jogadores, teve a situação também do Carlos Miguel, que era um goleiro, uma grande promessa ali do Corinthians, havia muita expectativa de quando ele começasse a jogar, porque até então tinha um Cássio também, que é um grande goleiro. O Cássio acabou indo para o Cruzeiro, aí entrou o Carlos Miguel, que também era uma grande expectativa, de se tornar realmente um grande goleiro, que tem um potencial muito grande. Só que aconteceu, ele tinha uma multa contratual muito baixa, e um time da Inglaterra foi lá, contratou ele também por um valor muito baixo, bem abaixo do que o Corinthians imaginava lucrar com ele. Então, além de não ter o ganho técnico, dele jogando no Corinthians, ainda por cima perdeu ele por um valor muito baixo, muito aquém do que eles imaginavam. Então, é uma série de situações ali do Corinthians que mostram despreparo ali na administração e na gestão de um clube tão grande. E aí a gente vê, como que não saber administrar, a gente está falando aqui principalmente de finanças, como você não saber administrar, isso pode ser prejudicial. E é aquela grande frase, não
é o quanto você ganha, mas é como você gasta, né? O Corinthians é um dos times que tem mais faturamento, maior faturamento do Brasil. Se você pegar Corinthians e Flamengo, são os dois times com maiores torcidas, e o que eles arrecadam, né, com direito de imagem, né, com estádio, com vendas, né, de produtos, né? Eu mesmo tenho um primo meu, que o cara, toda camisa que o Corinthians lança, ele compra. Esses dias o Corinthians lançou uma camisa preta lá, na minha opinião, né, feia pra caramba. Não é só porque eu não sou corintiano, mas não gostei do layout, do modelo da camisa. Ele pagou acho que R$600, R$700, só porque era uma camisa, né, uma campanha, né, que o Corinthians fez, e ele coleciona toda camisa que o Corinthians lança, assim, diferentona, ele vai lá e compra. Então imagina, um cara ali que trabalha, tal, pagar R$600, R$700 ali numa camiseta do Corinthians, né, e realmente, porque é uma torcida apaixonada, e todos os times têm isso, mas o Corinthians tem uma torcida, né, muito maior, tem mais pessoas que compram, então tem um faturamento muito alto. Então aqui o balanço apresenta uma arrecadação recorde que atingiu 1,10 bilhões. Isso, acho que, se eu não me engano, não sei se foi 2022 ou 2023, tá? O Corinthians teve ali um faturamento recorde de R$1 bilhão. Então imagina, um clube, ele tem um faturamento de 1 bilhão no ano, e ele está com uma dívida de 2 bilhões, ou seja, o dobro do faturamento dele no ano. Então imagina aí, vamos supor que você some aí o seu salário. Vamos supor, se você ganha R$5 mil por mês. Com um ano de salário, você teria aí R$60 mil. Vamos colocar mais aí que você recebe 13º, as férias, né? Vamos pôr aí que você, no total, né, às vezes tem participação de lucro. Vamos supor que você ganha 70 mil no ano. É a mesma coisa que você tem uma dívida aí de 140 mil. Ou seja, é o dobro que você ganha no ano. Essa é a dívida do Corinthians, né? Então, como é que pode, né? Um time que tem um faturamento tão alto, que tem ali uma torcida tão apaixonada, tá numa situação tão difícil, tão complicada como essa. E aí a gente vê algumas questões. Eu peguei para analisar quais são os maiores salários pagos a jogadores, né? Quais são os times que têm as maiores folhas salariais. E a gente vê que em primeiro vem o Flamengo, isso em 2023, tá? No ano passado, não em 2024. Então, em 2023, o Flamengo tinha uma folha salarial de aproximadamente 500 milhões, o Palmeiras aproximadamente 450 milhões, o São Paulo 380 milhões, e em quarto, o individual, o time que deve 2 bilhões, né, tinha a quarta maior folha salarial do Brasil, que é o Corinthians, com cerca de 300 milhões, isso por mês, tá? Com 310 milhões por mês. Então você consegue entender o porquê de um time que ganha tanto dinheiro está numa situação difícil, porque é um time que gasta bastante, e além de gastar bastante, é um time que gasta mal. Porque se a gente pegar muitas dessas contratações do Corinthians, a maioria, ou os jogadores não vingaram, ou depois acabou o contrato, né? Porque assim, o Corinthians tem uma tática, né? Que como ele não tem muito dinheiro para comprar um jogador, né, para ir lá num time e pagar, né, por aquele jogador, o que o Corinthians faz? A maioria dessas contratações são jogadores que estão em fim de contrato. Então, por exemplo, no futebol é aquele negócio, né, é contrato. Então, às vezes o cara lá tem um contrato de 2 anos, acabou o contrato com aquele time, ele pode simplesmente ir para um outro time e por exemplo, o Corinthians não precisa ir lá pagar por ele. O Corinthians vai, negocia com ele só apenas o salário, e aí ele vem pro Corinthians. E aí o que o Corinthians faz? Para poder chamar esse jogador para ele, né, para convencer esse jogador para vir para ele, o Corinthians vai lá e oferece um salário muito alto. Então ele fala, olha, eu ofereço aí um salário maior do que os outros times para você vir para cá, porque ele não tem condição de ir lá num outro time e comprar um jogador que já está jogando, que já tem ali talvez uma multa, né, rescisória para poder cancelar o contrato dele com aquele time, né, ou pagar o valor que o time estipula, né, para poder vender um jogador. Então você pode ver que a maioria das contratações do Corinthians são essas, são jogadores que acabaram o contrato, o Corinthians vai lá, oferece um alto salário para ele, e aí ele vem para o Corinthians. Só que às vezes são jogadores, tipo assim, se o time lá já não quis renovar com o cara, é porque o cara já não estava sendo muito utilizado. Então, porque geralmente é assim, quando um jogador, um time quer que um jogador continue, antes de acabar o contrato, o time já vai lá e renova com ele. Olha, seu contrato vai terminar no final do ano, vamos continuar aqui com a gente, tal, ó, a gente oferece tanto, dá um aumento para você, tal. Se aquele jogador está tendo um bom desempenho, o clube, ele já se programa para isso. Agora, se o clube deixou terminar o contrato e deixou o cara embora de graça, é porque talvez ali no time ele já não tem um desempenho muito alto. E o Corinthians vai lá e pega esses caras aí que talvez os outros times
estão liberando de graça, e o Corinthians vai lá e oferece um salário muito alto para convencer esse jogador. O que acontece, então, é um time com salário muito alto, mas com jogadores não tão bons, tecnicamente, né? Porque, e aí você vai na quantidade. Não, eu vou comprar um monte de jogador aqui para mostrar para a torcida que a gente está contratando, só que são jogadores ruins com salário muito alto. E aí, por exemplo, a gente vê, nesse ano aconteceu a mesma coisa, né? As últimas gestões do Corinthians fizeram isso, e esse ano o presidente, não, a gente vai economizar. Vixe, no começo do ano chegou um monte de cara lá, e muitos caras que não estão sendo nem utilizados. Tem, acho que um lateral, se não me engano é Palácios o nome dele. O cara acho que jogou 1 ou 2 jogos e recebe lá, não sei também o valor exato do salário dele, mas o cara recebeu uma nota desde o começo do ano e não jogou um jogo porque ele tá machucado. Então imagina, você comprar um cara que tá machucado, você paga um salário pra ele, só que ele simplesmente não tá jogando. E tem vários outros jogadores. Tem o caso do Yuri Alberto também, que foi um péssimo negócio do Corinthians, né? Que negociou ele, vários jogadores da base que o Corinthians tinha um potencial de venda, né, que poderiam render muita grana pro Corinthians. O Corinthians simplesmente fez uma troca. Acho que deu uns 2, 3 jogadores para trazer o Yuri Alberto, porque naquela, como eu falei, não tinha dinheiro para pagar o Yuri Alberto. Então o Corinthians fez, olha, eu tenho aqui alguns jogadores, eu dou esses jogadores, vocês me dão o Yuri Alberto, e aí a gente fecha esse negócio. O Zenit, né, da Rússia, aceitou essa proposta. Eu não sei ainda se o Corinthians ainda voltou algum valor, né? Mas a questão, o Corinthians saiu perdendo muito porque eram jogadores que tinham potencial para crescer. Hoje, jogador novo, né? Às vezes, mesmo que não tenha despontado tanto, né? Nem o Palmeiras mesmo ali com o Endrick, só com o Endrick, com o Estevão, acho que foi quase 800 milhões de reais que o Palmeiras ganhou com 2 meninos de 16, 17 anos. E o Corinthians tinha muitos meninos muito bons, mas que fez simplesmente uma troca com o Yuri Alberto, que é um jogador que não vingou, não está dando resultado. Além de não dar o resultado técnico, o Corinthians não consegue vender ele também para recuperar uma parte do dinheiro. E aí corre o risco, talvez, de até acabar o contrato do Yuri Alberto, pagar um salário alto para ele, e aí depois ele acabar saindo de graça. Então a gente vê que são negócios muito ruins que o Corinthians faz, né? A gente viu lá no podcast que eu falei sobre o Real Madrid, sobre como o Real Madrid ganha, né? Ele compra jogadores, depois vende por muito mais caro, e além do mais tem a compensação, os dividendos. Eu fiz uma comparação com os dividendos, né? Que esses jogadores dão muito lucro para o clube, porque com títulos, com vendas de produtos, vendas de materiais, mas que nem o Yuri Alberto. Hoje o Yuri Alberto é mais um meme do que um jogador, então não é um ídolo. Então o pessoal vai lançar uma camisa do Yuri Alberto, o cara cai sozinho no campo, né? Então não é aquele negócio que a criança olha, nossa, eu quero uma camisa do Yuri Alberto. Mas vamos pegar aqui o Real Madrid, o Vinícius Júnior. O cara tá deitando, tá jogando muito, então todo mundo quer uma camisa do Vini, uma camisa do Bellingham, uma camisa do Mbappé, porque são jogadores ali que tem além de ter de valerem muito pro clube, também tem esse ganho técnico, né? Eles jogam muito bem, e aí tem os fãs que gastam, né? Que compram produtos daquele jogador, com o nome daquele jogador, com a imagem daquele jogador. Então são investimentos muito melhores do que o Corinthians faz. Como eu disse, por não ter muito dinheiro, o que eles fazem? Vão comprar esse jogador em fim de contrato, não investe na base, que é o que mais dá lucro, né? E aí, como também está precisando de dinheiro, às vezes vende bem mais barato do que poderia vender, porque precisa recuperar o dinheiro logo, e aí acaba ficando sem dinheiro. Então a grande questão aqui não é o quanto você ganha. Qual é o princípio que a gente aprende aí com o Corinthians? Não é o quanto você ganha, mas é como você gasta. Preste muita atenção na maneira como você gasta, porque realmente o Corinthians, o que ele faz? Ele contrata esses jogadores para tapar buraco, né? Então ali a gente precisa contratar, precisa dar uma resposta para a torcida. Até esses dias estava vamos trazer o Balotelli. Até o Neto falou, vocês não o Gustavo Mosquito tá pedindo rescisão, vocês querem contratar o Balotelli, que também já é um jogador aposentado, não tá em nenhum time, faz um tempo já que não joga, é a mesma questão. Então tá parado, vamos trazer ele, porque a gente não vai ter que pagar nada para contratar. Tem um salário muito alto, na casa de quase 2 milhões por mês, né? Vamos oferecer para convencer ele a vir para cá. E aí vamos ver o que dá, né? Pelo menos vai ter aquele alvoroço, né? A torcida vai lotar o estádio, vai comprar algumas coisas. Mas enfim, não tem um ganho técnico, porque vai passar 2, 3 meses, o cara tá parado. É muito difícil ele vingar aqui no Brasil, né? E é um cara que se envolve muita confusão. Enfim, você vê que seria mais um investimento muito ruim do Corinthians. Então, como você tem gastado o seu dinheiro? A gente fica nessa, não, quero ganhar mais. E aí a questão é como você tem gastado. E muitas pessoas, quando estão endividadas, né, a gente fala que tem um ciclo do endividamento, que é a pessoa está endividada, ela se sente mal, que nem o Corinthians está endividado, então eu tô mal com a torcida. E não é só
por estar endividado, mas é porque o resultado não vem. Os jogadores são ruins, o time só perde, faz tempo que não ganha um título, a torcida fica brava. Então, para tentar alegrar a torcida, o que eles fazem? Compram jogadores. E aí, o que a gente faz quando tá triste, né? Às vezes, não só financeiramente, às vezes passa por alguma dificuldade, passa por algum problema, briga com a esposa, ou a esposa briga com o marido, ou enfim. O que a gente vai fazer? Vou comprar, vou no shopping, vou comprar videogame, vou não sei o que, vou gastar. E aí, é aquele negócio, então eu tô mal, eu compro pra ficar bem, mas daí eu fico endividado, aí eu quero ficar bem de novo, eu vou lá, compro mais, eu fico mais endividado, enfim, aí é um ciclo do endividamento. Então tome muito cuidado com a maneira como você gasta. Essa é a lição que a gente pode aprender aqui com o Corinthians. E a grande questão é, o Corinthians vai quebrar? Muito provavelmente não, né? A gente vê vários times que passaram por situação parecida, o próprio Cruzeiro, que é um clube também muito grande, quase quebrou, ficou uma situação muito difícil, ficou ali 3 anos na segunda divisão, mas já recuperou e agora está aí, né, com a SAF, né, porque assim, os times, geralmente, eles é formado por uma presidência, tem uma eleição, então o time não tem um dono, o time tem ali um presidente, né, mas ele é eleito, ele não é o dono do time, mas muitos times estão virando SAF, que daí, por exemplo, eles vendem um time para algum empresário. Então agora aquela pessoa vai ser o dono do time. No Cruzeiro, o Ronaldo foi e comprou o Cruzeiro. Ele era o dono, ele podia fazer o que ele quisesse. Não tinha como ele tirar, não tinha uma eleição para tirar o Ronaldo. Não, ele comprou. E agora ele vendeu para um outro cara, acho que é o Pedrinho, né, o nome do cara, que também é o dono do Cruzeiro. E aí tá investindo uma grana lá, violenta lá, para erguer o Cruzeiro. E aí com o Corinthians teve esse mesmo boato, né? De talvez o Corinthians virar uma SAF. Mas aí a torcida ou os próprios dirigentes não querem, até porque tem muita coisa ali debaixo do pano, né? Porque realmente um time que ganha tanto dinheiro não é só questão também de má administração no sentido de compra e venda, mas também tem muita gente ganhando um dinheirinho ali por fora, isso com certeza tem ali dentro. Então muita gente não quer perder cargo, não quer perder a graninha que ganha ali, enfim. Então é muito difícil o Corinthians virar SAF. Eu acredito que seria uma das melhores soluções para sair desse buraco o mais rápido possível. Mas ao mesmo tempo também acho que é muito difícil quebrar, porque tem uma torcida muito apaixonada, né? Que nem já estavam até esses dias saindo boato dos caras passar a dívida do estádio para os torcedores pagar. Acho que a própria torcida propôs isso, né? Deles pagarem a dívida do estádio. E pensa, quantos milhões de torcedores não tem? Às vezes cada um dá 10, 100 reais, aí os caras pagam essa dívida rapidão. Então, realmente não acredito que o Corinthians vai quebrar, mas precisa ter essa mudança na administração e na gestão do clube, para que eles consigam se reerguer. Realmente uma situação muito difícil, mas como eu disse, já tiveram times que passaram por situação até piores e conseguiram se reerguer, e o time do tamanho do Corinthians é muito difícil que venha a quebrar ou falir. Mas, como eu disse, né, isso mostra como que você não saber administrar o dinheiro, né, mesmo um time tão grande, com um faturamento tão alto, passa por uma situação tão difícil. Então fica uma lição para você com o seu salário. Aprenda a administrar o seu dinheiro, aprenda a cuidar do seu dinheiro, aprenda como gastar o seu dinheiro, para que você não vire um Corinthians, né? Porque o Corinthians ainda tem o suporte, tem o apoio, tem a torcida, mas você muitas vezes não vai ter esse suporte aí numa situação difícil financeiramente. E aí também já fica uma dica para você. A gente tem um curso sobre planejamento financeiro, um curso que vai te ajudar a organizar as suas finanças. Lá a gente vai te ensinar a fazer um orçamento, né? Se você é casado, um orçamento familiar, como você vai gastar o seu dinheiro ali, como que você vai dividir o seu orçamento com a sua esposa, quem paga as contas. Lá você vai aprender a fazer a sua reserva de emergência, vai aprender um pouquinho sobre investimento, vai aprender um pouquinho sobre metas, enfim, tem muito conteúdo legal nesse curso, e a gente vai deixar aqui na descrição desse podcast. Se você quiser, se você tiver interesse, vai lá, dá uma olhadinha, tenho certeza que vai te ajudar bastante, né, a administrar melhor o seu dinheiro e a garantir um futuro melhor para você e para sua família. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, também compartilhe com aquele seu amigo que é corintiano, que está sofrendo com o Corinthians, para tranquilizar ele, o Corinthians não vai quebrar, muito provável que um dia saia dessa situação. E também para ele aprender um pouquinho mais sobre finanças junto com a gente. Então espero que você tenha gostado desse podcast. Um abraço e até o próximo.